Caríssimos irmãos e irmãs, aos que aqui se encontram, sintam-se muito bem acolhidos na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, e certamente aos muitos que nos acompanham através das redes sociais e também da nossa rede catedral de comunicação católica, TV Horizonte, Rádio América, a todos, paz e bem. Caríssimos, estamos no tempo da Quaresma, o tempo favorável à reflexão e ao incentivo à conversão, à mudança de mentalidade e também de comportamento, do jeito de ser. Não que esta atitude não deve ser exercida ao longo dos outros momentos do ano, mas na Quaresma todos nós católicos somos chamados a intensificar este nosso processo natural de revisão de vida, de conversão e de transformação interior. Somos chamados a intensificar mais esse processo através da oração mais intensa, através da reflexão da palavra de Deus, através das práticas penitenciais, através da caridade. Todos estes elementos próprios da providência de Deus nos auxiliam nesta dinâmica da transformação interior. E não nos iludamos, nós, seres humanos, somos marcados pela falibilidade e pela finitude. Logo, a constante atitude da transformação interior não pode estar abnegado, sobretudo neste tempo de graça e conversão. Por isso que a Quaresma é uma grande dádiva que a Igreja nos proporciona, porque é um incentivo a mais. É uma graça que corrobora para que esta mentalidade esteja cada vez mais solidificada, fortalecida. Porque para a transformação interior é necessário, sem dúvida nenhuma, a graça, a intervenção de Deus. Sozinhos pouco podemos. Agora, com Deus, podemos muito. E hoje, a liturgia, segundo domingo da Quaresma, traz para nós duas leituras contrastantes, que nos permitem duas aplicações. Uma aplicação voltada para a pessoa de Cristo, e uma outra aplicação mais existencial voltada para nós, para a nossa vida. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 22, encontramos aqui aquele famigerado episódio de Abraão, que é chamado por Deus a cumprir um grande desafio, a oferecer a Deus o seu Filho único. Que desafio imenso! O seu Filho único, logo muito amado. E Deus coloca para Abraão justamente essa prova. Abraão, mesmo com o coração circunvalado de dúvidas, de dores, de questionamentos, ele toma uma decisão. Ele vai obedecer a ordem de Deus. E ele prepara tudo para isso. Ele prepara o seu filho, prepara a lenha, sobe ao monte indicado por Deus, e quando ele estava prestes a oferecer o sacrifício de seu filho, Deus então intervém e diz: não é necessário. Eu já sei o quão grande é a sua fé. Fazendo um paralelo com esta leitura do livro do Gênesis, nós temos a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, que mostra para nós que, diferentemente de Abraão, cuja atitude de sacrificar o filho foi poupada por Deus, Deus, ao contrário, não poupou o seu Filho único do sacrifício. E aqui nós temos tanto a figura de Isaac, quanto a pessoa de Jesus, como duas figuras em paralelo. Logo,
Isaac é justamente a figura no Antigo Testamento que antecipa Jesus Cristo. Percebam, assim como Abraão foi chamado a essa grande prova, essa grande manifestação de fé, Jesus também foi chamado constantemente ao longo de sua vida a grandes provas. Assim como assim como Isaac subiu o monte indicado por Deus para ali ser oferecido em sacrifício, também Jesus subiu o Getsêmani para ali ser sacrificado. Subiu o monte Gólgota para ali ser sacrificado. Assim como Isaac carregou um feixe de lenha para, através dele, o altar do sacrifício ser edificado, através desse feixe de lenha, Jesus também carregou sobre seus ombros a cruz, para nela ser sacrificado. O diferencial é que Isaac foi poupado, e Deus, ao contrário, não poupou o seu filho. Ofereceu o seu filho em sacrifício, para que através deste, toda a humanidade não conheça a pior das dores, que é justamente a dor do abandono do sagrado. Através do sacrifício de seu filho, Deus mostra à humanidade que Ele, sendo Pai, sendo o verdadeiro cuidador, estará sempre presente, porque existe algo em Deus que o move mais do que os eventos dos nossos pecados. E que algo é este? É o seu amor para conosco. Logo, Deus não olha a intensidade do pecado de seus filhos adotivos. Ele olha justamente a sua condição mais própria, que é o que? A condição de filho amado. Unidos ao filho amado, todos nós nos tornamos filhos amados. E esta realidade de fé só é possível porque a cruz de Jesus nos permite vislumbrar tamanho mistério de amor. É por isso, irmãos e irmãs, que antes do sacrifício da cruz, Jesus, ele quis mostrar para os discípulos qual era a sua verdadeira identidade. E para tanto, ele vai com seus discípulos Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor. E ali se transfigura diante dele. Ou seja, a glória do Tabor antecede o sofrimento da cruz. Isto por quê? Porque através do evento do Tabor, o Pai antecipa no Filho a glória que será comum a todos nós. É pela glória do Filho que o Pai dá uma ordem a todos. E que ordem é essa? A ordem de escutar o que o seu Filho sempre nos diz. Mas, mais do que escutar aquilo que Jesus sempre nos diz, o Evangelho de hoje nos convida a escutar um dito específico de Jesus, que é o dito que vem posterior ao evento da transfiguração. E qual é este dito? O anúncio da cruz. O anúncio da cruz. Quando Jesus, após um momento profundo de oração, mostra para os discípulos a sua glória, concomitante a isso, ele comunica a Pedro, Tiago e João qual será o seu destino, qual será a sua verdadeira glória. A glória da cruz, a glória do sacrifício. Ele anuncia que ele deveria sofrer muito antes de chegar à glória definitiva. Foi isso que o Pai pediu que os discípulos escutassem de Jesus. E é isto que o Pai hoje pede a cada um de nós, para escutarmos esta fala, o anúncio da paixão. E por que o Pai nos pede para escutarmos justamente este dito de Jesus no dia de hoje, caríssimos? E aí vem a leitura existencial, a leitura
que serve para cada um de nós no dia de hoje, que a liturgia nos permite fazer. Ao nos pedir isso, caríssimos, Deus, Ele nos fala que assim como aconteceu com Jesus, ou seja, para chegar à glória definitiva, Ele teve que passar necessariamente pela cruz, assim também acontece conosco. Para atingirmos a glória definitiva no céu, ao longo da nossa vida, nós somos chamados a enfrentar os diversos desafios e carregar assim as nossas muitas cruzes. Cruzes estas que simbolizam dores, sofrimentos, pesos de desafios, cansaço e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Não tem como, caríssimos. Enquanto formos peregrinos na terra, nós somos chamados a lidar com esta realidade, que num primeiro momento é sim difícil de ser entendida, porque quando nós olhamos para Deus e identificamos nele a figura de um pai amoroso, que cuida, que zela, nós logo identificamos nele aquele que vai nos livrar de todo o sofrimento. Assim como um verdadeiro pai que quer poupar o seu filho de qualquer intempérie, esta mesma atitude a gente logo quer associar a Deus. E isto serve até mesmo de argumento para muitos que não acreditam em Deus reforçarem esta sua atitude. Ora, se Deus é tão misericordioso, se Deus ama tanto os seus filhos, por que Ele permite as dores? Por que Ele permite o sofrimento? Claro, caríssimos, que quando nós estamos circunvalados de dores, é inevitável questionamentos. Afinal, somos racionais e é próprio da razão o questionamento e é próprio da fé carregar consigo elementos que favoreçam o questionamento. Contudo, irmãos e irmãs, ao olharmos o mistério da cruz, nós também somos chamados a tomar uma decisão que corrobora para o entendimento muito profundo e que a fé nos ajuda a reforçar. O entendimento de que a dor, o sofrimento, tudo isso é um mistério que devemos lidar enquanto formos peregrinos na terra. Por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? Por que existe o cansaço, o desânimo? Isso tudo é um mistério. Mistérios inerentes à vida, que fazem parte da vida. E que quando nós estamos em uma experiência profunda de fé e uma experiência profunda de seguranças na vida, nós quase sempre esquecemos. O que é muito natural. Assim como aconteceu no Tabor. Os discípulos, ao verem a glória que estava sendo preparada não somente a eles, mas a todos os que de fato encontram em Jesus a razão de sua vida, eles rapidamente quiseram ficar ali, contemplando aquela glória. Assim como quando nós estamos em uma situação de segurança na vida ou em uma contemplação profunda de fé. Nós não queremos sair daquela situação, daquele momento, porque aquilo nos permite experimentar um pouco de glória, nos permite experimentar muita felicidade, nos permite experimentar muita segurança. Contudo, irmãos e irmãs, Jesus toma uma decisão. Ele não fica ali com seus discípulos, ao contrário, ele desce a montanha. Justamente para nos dizer, caríssimos, que é na planície, que é no chão da vida, onde todos nós estamos expostos a todas as vicissitudes, sejam elas desafiantes ou alegres, nós ainda assim somos chamados a não perder a confiança em Deus. E é neste solo, na planície, que a nossa fé se desenvolve e automaticamente a nossa glória se estabelece. A nossa glória definitiva está reservada para o fim dos tempos, quando Jesus voltar.
Porém, Ele, Deus Pai, porque é bom e constantemente nos dá provas de seu amor, Ele nos permite vivenciar laivos desta glória. E estes laivos são viabilizados pela experiência de fé. E a fé necessariamente deve ser vivida nas circunstâncias da vida, que não são circunstâncias marcadas por ascensões retas, mas são marcadas por travessias sinuosas. Assim como Guimarães Rosa nos diz em Grande Sertão Veredas, a vida é uma travessia, e não é uma travessia simples. E assim como Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus e de depositar nele a confiança, assim como Jesus acreditou de uma maneira incondicional em seu Pai, assim também somos nós. Enquanto estivermos descrevendo os caminhos sinuosos da vida, nós somos chamados a tomar essa postura que o salmista do Salmo 115 hoje nos diz. Eu guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Esta deve ser a nossa decisão constante, caríssimos irmãos e irmãs. Não obstante as situações que nos desinstalam, somos chamados a repetir esse mesmo gesto do salmista, isto é, mesmo na dor, mesmo na incerteza, mesmo na insegurança, guardar a fé. E é esta atitude de guardar a fé que nos proporciona vislumbrar a glória do Tabor. E a glória do Tabor nos é permitida o seu vislumbre, tanto pela fortaleza de Deus que nos vem através dessa decisão, quanto a contemplação do próprio Cristo, que nos promete que tudo isso que a gente vivencia aqui encontrará um termo, mas para que este termo, para que a graça deste termo seja vivenciado já agora, nós devemos olhar para Ele, apenas para Ele. Nos momentos dos baixos da vida, olhar para Ele. Nos momentos de alto da vida, olhar para Ele. Em qualquer situação, não perder de vista o fato de que é somente com Ele, guardando a fé nele, é que nós de fato experimentamos o que é ter essa glória no alto do Tabor. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ele foi transfigurado enquanto rezava. Logo, a oração, ela nos permite também a transfiguração, porque ela nos coloca em contato direto com Deus. Por isso, para experimentarmos esta glória de estar em contato constante com Deus, sobretudo neste tempo favorável, não deixemos de lado a oração. Oração não é quantidade, oração é qualidade. Que sejam 5 minutos por dia, mas que sejam minutos intensos. Porque é na intensidade da oração que o Tabor acontece neste monte aqui, no monte do nosso coração, que é o lugar por excelência onde encontramos Deus e ali experimentamos esta mesma glória que Pedro, Tiago e João experimentaram. Intensifiquemos a nossa oração para que nós também sejamos transfigurados. Amém.